Olá meus amigos, como estão? Como é que tá esse coração para esse aulão de véspera? A prova já é amanhã, 7 de novembro, e a gente estudou muito, a gente batalhou muito, a gente já sofreu muito, a gente arrancou quase todos os cabelos, e a gente está aqui ainda pronto para mais uma luta, que é a nossa luta do grande dia da nossa vitória, amanhã, 7 de novembro. Amém. Vamos começar a resolução aí, aulão de véspera, vamos para as questões de olho na tela. Presta atenção aí, ó. Sobre os direitos políticos, assinale as assertivas a seguir. Vamos lá? O alistamento eleitoral, olha o que ele está dizendo aí, ó. Ixi, eu passei demais aqui. Vamos voltar, paciência aí. Pegar a canetinha aqui. Vamos lá. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Olha aqui, ó, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Correto? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, com certeza, para todos, sem nenhuma discriminação, e pelo voto direto e secreto, com um valor igual para todos, nos termos da lei, mediante o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Corretíssimo. Você vai encontrar isso aqui lá no artigo 14 da Constituição. São inelegíveis os inalistáveis, com certeza, todo inalistável é inelegível. Todo inalistável é inelegível. Então, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. O item está correto. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral. Eu quero que você preste muita atenção nisso, sempre observando que o prazo de 15 dias da impugnação começa da data da diplomação. Cuidado com isso. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, corretíssimo, da diplomação. Eu quero que você foque aqui, ó, é da diplomação. Instruída a ação com provas de abuso e de poder econômico e corrupção ou fraude. O item também está correto. Então está correto o item 1, 2, 3 e 4. A alternativa correta, item E. Gabarito E. Vamos para a próxima. Dentre as atribuições do presidente da República, é considerado indelegável. É o que ele não pode delegar. E você já estudou que lá no artigo 84, ele traz as competências do presidente. E ele diz para a gente o que é delegável e o que é indelegável. E eu pedi para você decorar o que é delegável. Lembre-se que o que é delegável vai estar lá no inciso 6, no inciso 12 e no inciso 25. Inciso 6, inciso 12 e inciso 25. O que é que ele vai dizer nesses incisos, professor? Ele vai falar lá no inciso 6, ele vai falar do decreto autônomo, onde o presidente pode delegar a organização da administração desde que não gere aumento de despesa. Não pode gerar aumento de despesa. E também a extinção de cargos quando vagos. Ele também pode delegar o indulto e a comutação de penas. E do inciso 25, ele só vai poder delegar a parte de prover. Ele só vai poder delegar a parte de prover. Então, o provimento de cargos também são delegáveis. Então, você já decorou o que são delegáveis. Todo o resto é indelegável. Beleza? Então, vamos voltar para a questão aqui, ó. Ele está dizendo exatamente. Ele quer o que é, olha aqui, ó. Ele quer o que é indelegável. Ele quer o que é indelegável. Então, vamos lá. Item A. Comutar apenas com a audiência, se necessário, aos órgãos instituídos em lei. Está lá no inciso 12, está correto. Delegável, ele quer o que é indelegável. Dispor mediante decreto sobre extinções de funções públicas com os vagos, delegáveis.
manter relações com os estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Isso aqui você vai marcar porque ele aqui é o quê? Indelegável. Não está dentro do que é delegável. Prover cargos, delegável. Dispor por decreto sobre a organização e funcionamento da administração, quando não implicar aumento de despesa. Correto. Então, o único item aqui que é indelegável é exatamente gabarito C. Lembrando que você decora aí o que é, pelo amor de Deus, você decora aí o que é delegável. Vamos continuar. Em relação às atribuições do presidente da República, nos termos do disposto na Constituição, não compete a este. Ele quer o que não é competência do presidente. Nomear o advogado-geral da União, presidente, ele tanto nomeia como ele exonera. Corretíssimo, é do presidente. Presidir o Conselho de Defesa Nacional, é do presidente. Expedir as instruções para execução das leis, isso aqui é dos ministros de Estado. Está lá no artigo 87, parágrafo único. Nem parece um 7 isso aqui, não sei nem o que parece, vou riscar isso aqui. Está lá no artigo 87, parágrafo único. Nomear os ministros do Tribunal de Contas da União, presidente da República. Executar a intervenção federal, presidente da República. Gabarito C, C de casa. Gabarito C de cada. Casa, ou de cada, vamos lá. Considerando as atribuições constitucionais do presidente, é certo que a Constituição Federal adotou expressamente o presidencialismo ao dispor sobre seu texto. Se eu estou falando do presidencialismo, quer dizer que o presidente da República exerce atos de chefe de Estado, ele exerce atos de chefe de Estado, que são chamados de atos externos, atos de chefe de Estado, que são chamados de atos externos, como também ele exerce atos de chefe de governo. Atos de chefe de governo são atos internos. Então, o presidente da República exerce tanto atos de chefe de Estado, como ele exerce atos de chefe de governo. Isso é chamado de presidencialismo. Ele exerce atos de chefe de Estado, assim como ele exerce atos de chefe de governo. Então, o item A, ele vai dizer assim: é a junção das funções de chefe de Estado e chefe de governo. Gabarito já é exatamente o que a gente falou. Gabarito A de aprovação. É exatamente isso. O presidente da República, ele exerce atos de chefe de Estado, assim como ele exerce atos de chefe de governo. Isso é o presidencialismo. Quando ele exerce atos de chefe de Estado e ele exerce atos de chefe de governo. De novo, ele exerce atos de chefe de Estado e ele exerce atos de chefe de governo. Tá certo? Beleza pura, beleza pura. Vamos continuar. Resolução de questões, vamos gabaritar isso aqui, tá certo? Vamos aqui gabaritar. Vamos gabaritar esse negócio, porque eu quero todo mundo aprovado, eu quero todo mundo dizendo amém aí, todo mundo vai passar nesse concurso, ou melhor dizendo, não dá para todo mundo, né? Mas os melhores com certeza vão, os que mais se dedicaram, mas todo mundo se dedicou, então, meu Deus do céu, vamos rezar para dar certo. O secretário de Finanças do município Alfa, olha aqui, ó, do município Alfa, expediu um ofício ao presidente do Tribunal de Justiça, eita, um ofício, informando que o setor técnico do Poder Executivo concluíra a elaboração da proposta orçamentária do próximo exercício financeiro. Afeta ao Poder Judiciário. Pera ainda. Vai lá para o artigo 99. Quem elabora o seu próprio orçamento é o Judiciário, porque todo poder tem autonomia. Todo poder tem autonomia. Então, ele mesmo vai elaborar o seu próprio orçamento. Ele mesmo vai elaborar o próprio orçamento. Solicitou que fosse informado caso houvesse alguma observação a ser feita. Pera ainda.
observação a ser feita? Claro que tem. Claro que tem. Ele vai elaborar. Ele próprio vai elaborar. Tá? Quem é ele próprio? O judiciário. É o próprio judiciário que elabora. É o próprio judiciário que elabora o seu orçamento. Considerando a sistemática constitucional, o proceder do Poder Executivo é incorreto. É incorreto. Por quê? Por que o Poder Executivo está errado, professor? O Poder Executivo está errado aqui porque o Judiciário tem autonomia. Então eu já vou riscar isso aqui, ó. Ele não está correto. Ele está incorreto. Pois compete ao Tribunal de Justiça elaborar sua proposta orçamentária, observada a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa é a resposta. Qual o fundamento dessa questão, professor? Artigo 99, onde o Poder Judiciário elabora o seu próprio orçamento, porque ele tem autonomia. Escrevi até errado aqui, vou até riscar. Ó. Ele tem a sua própria autonomia. Beleza? Vamos para a próxima. O Poder Executivo, além de exercer tipicamente a função administrativa, olha aqui, ó, o Executivo, ele exerce tipicamente, olha o que ele está dizendo aí, ó, o Poder Executivo, ele exerce tipicamente a função de administrar, função administrativa. O que é tipicamente? É a sua função principal. A sua função principal é essa, tranquilo? É a função principal dele. Em situações específicas, exerce funções de outros poderes. Claro que sim, ele também legisla, ele também julga, ele também fiscaliza. Assinale a opção que apresenta um exemplo do exercício da função normativa do Poder Executivo. Função normativa é a função de legislar. Ele quer o Executivo legislando. Organização dos serviços é administrar, então não é essa. Expedição de regulamentos para fiel execução das leis. Olha aqui, essa é a resposta. Elaboração dos regimentos internos do tribunal. O Poder Executivo não tem nada a ver com o tribunal. Apreensão de mercadorias. Não, isso aqui é fiscalização, administração. Julgamento das irregularidades. Aqui é a função de julgar. Então, a função que ele está legislando aqui é essa função de expedição dos regulamentos. Ele está legislando. Olha isso, ó. Ele está legislando. Beleza? Cuidado com isso aí. Ele está legislando. Vamos para a próxima. Em matéria de organização político-administrativa dos entes federativos, a Constituição de 88 estabelece que compete aos municípios. Ele quer competência dos municípios. Competência dos municípios você vai encontrar lá no artigo 30 da Constituição. Tá certo? Compete aos municípios, artigo 30 da Constituição. Cuidar privativamente da saúde. Primeira coisa, privativamente. Já começa aqui. Privativamente, lembre-se que a palavra privativo está direcionado à União. E saúde e assistência é de todos. Então, nós temos aqui uma competência que é de todos, comum, tá? Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de ensino infantil e ensino fundamental. Ensino infantil e ensino fundamental é, sim, de competência dos municípios. Você pode ir lá dar uma olhadinha lá no artigo 30. Tá cansado? Mas não canse não, que a gente tem muita questão ainda pela frente. Tá? E a prova é amanhã, dia 7, tá bom? Então, bora lá. Alternativa, gabarito B de bola. Editar legislação concorrentemente. Se tem a palavra concorrente, município não entra. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas. Isso é de competência da União. Legislar sobre diretrizes. Toda vida que você vê essa palavra diretrizes, diretrizes é algo que é geral. É algo que é geral. Se é geral, se é diretriz, se é geral, ele é da União. Se é diretriz, se é geral, ele é da União. A população norte do estado Alfa, insatisfeita com a grave crise econômica, olha isso, ó, com a grave crise econômica,
e a notória incompetência do governador do estado, aprovou, em plebiscito, o desmembramento do referido território do estado alfa, beleza, e sua incorporação ao estado beta, o que também foi aprovado pela população desse último. Então já garantiu o primeiro requisito, que até então é o plebiscito. Mas para criar um estado, eu ainda preciso de uma lei complementar federal. Vamos lá. Ato contínuo, beleza. Os governadores dos estados alfa e beta editaram um ato conjunto sacramentando o desmembramento e a correlação incorporada. Governador não tem nada a ver. Governador não tem nada a ver. Aqui nós estamos falando só de quê? De plebiscito e de lei complementar federal. A gente só está falando aqui de plebiscito e de lei complementar federal. À luz da sistemática constitucional, o referido procedimento está correto ou incorreto? Claro que ele está incorreto. Tudo que é correto, você vai riscar, porque faltou a lei complementar federal. Faltou a lei complementar federal, tá? Beleza? Incorreto. Pois o princípio da indissolubilidade da federação afasta qualquer mobilidade interna. Qualquer não. É possível o desmembramento, é possível sim essa criação. O problema não é esse aí, não. O problema não é esse. O problema está onde? Pelo amor de Deus. Está porque não teve a lei complementar federal. Beleza? Vamos lá. Já vou riscar também aqui o item D de dado e vamos para o item C. Incorreto. Pois a questão federativa é estranha à vontade popular e deve ser integralmente resolvida pelo Senado. Claro que não. Tem que ter, sim, a aprovação do povo, sim. Falso. Incorreto. Beleza. Pois além da aprovação pela população diretamente interessada, é necessária a aprovação do Congresso Nacional por lei complementar, não dos governadores. Gabarito item E. Você não precisa realmente dos governadores. Você realmente não precisa. Necessário apenas o plebiscito e uma lei complementar federal. Necessário o plebiscito e uma lei complementar federal. Tranquilo? Então fica de olho nisso aí. Pelo amor de Deus, não deixa passar nada. Tem que prestar atenção a tudo. Beleza? Cuidado com isso aí, porque a gente vai gabaritar direito constitucional. Na verdade, a gente vai gabaritar tudo. A gente vai gabaritar tudo. Beleza? Beleza pura. Vamos continuar. Próxima questão. A federação é a forma de Estado composta pela associação de múltiplas entidades territoriais autônomas. Beleza, são autônomas. Dotadas de governo próprio, que dividem responsabilidades em diferentes âmbitos. De acordo com o texto constitucional, o Brasil, considerado um exemplo de Estado federado, não inclui como ente federado. Então ele quer o que não é um ente federado. Quais são os entes federados? União, estados, DF e municípios. Os entes federados, nós temos União, nós temos os estados, nós temos o Distrito Federal e nós temos os municípios. Então está correto aqui, ó. Distrito Federal, estados, municípios, gabarito D, territórios e União, tá certo. Próxima questão. O presidente da República, ou melhor dizendo, o presidente da Câmara Municipal de Alfa Beta, o senhor Raposo Correia, membro da Igreja Benditos do 10º Dia, vem consultá-lo sobre a legalidade de um município doar área pública de uso comum. Claro que não. Na hora que ele fala isso aí, vai lá para o artigo 19. O município, os estados, o DF, eles não podem subvencionar as igrejas. Não pode, pelo amor de Deus. Tá certo. Vamos lá para a construção de uma igreja matriz do grupo religioso referido. Projeto este que já tem o de acordo do prefeito, que também é membro da mesma igreja. Sobre a pretensão do presidente da Câmara dos Vereadores, assinale a afirmativa correta. A doação só poderá ser feita, ela não pode ser feita. Então já está errado isso aqui. A doação de bem público municipal a qualquer particular é vedada
por lei específica. Não é vedada por lei específica, é vedada pela própria Constituição aí no artigo 19. O princípio da laicidade do Estado veda qualquer tipo de subvenção às igrejas. Por aí, ó, veda qualquer tipo de subvenção às igrejas, ok? Então você vai colocar item C. A licitação na hipótese análise é necessidade inafastável, falso. A doação só irá ocorrer se a igreja estiver cadastrada. Não tem nada a ver isso aqui. Tá só enchendo linguiça. Artigo 19. É vedada a subvenção. Você não pode tirar dinheiro público para investir nas igrejas. Próxima questão. Vamos aí, vamos continuar, vamos se empolgar. Vamos que vamos, porque é amanhã. A Lei XX do município Alfa dispôs sobre o horário limite de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Então, nós estamos falando de uma Lei XX do município Alfa. Beleza, uma lei municipal. Que foi justificado pela necessidade de ser disciplinada a circulação de pessoas e veículos, que tende a ser maior quando esses estabelecimentos estão abertos ao público. À luz da sistemática estabelecida pela Constituição, é correto afirmar: estabelecimentos, horário de funcionamento de estabelecimento local é sim de competência dos municípios. Por quê? Porque isso aqui é interesse local. Quem legisla sobre interesse local é o município. Então, claro que sim, é do município. Então, é constitucional essa lei, professor? Claro que sim. Essa lei, ela é constitucional? Sim. Essa lei, ela é constitucional? Sim. Então, bora continuar. Item A. Constitucional. Pois o município é competente para legislar sobre interesse local. E o comando legal é razoável. Gabarito A. Gabarito, item A. Vamos para a próxima. Com o objetivo de ampliar a arrecadação e aprimorar as políticas públicas, afeta aos direitos prestacionais, o município Alfa editou uma Lei 123 de 2018, disciplinando o funcionamento dos bingos no âmbito de seu território. Jogos de azar, bingos, consórcios é competência da União, é privativo da União, tá? Foram previstos os requisitos a serem atendidos para a concessão da licença de funcionamento e a parcela da arrecadação a ser transferida aos cofres públicos. Lembrando que é competência privativa da União. Bingos, sorteios, tudo isso é privativo da União. À luz da sistemática constitucional de divisão de competências legislativas, a Lei 123 de 2018, ela é inconstitucional, pois compete concorrentemente, não é concorrentemente, é privativo, tá? Mas ela é inconstitucional, então eu vou riscar tudo que é constitucional. E só sobrou o item D, dizendo que é inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre bingos. Bingos e sorteios é de competência privativa da União. Bingos e sorteios é de competência privativa da União. Vamos para a próxima. O município Alfa editou uma lei número 22 de 2018, dispondo sobre o horário de funcionamento do comércio local. Olha aí, estamos falando agora de comércio local. Se é local, é do município, o qual foi considerado inadequado pelos representantes dos lojistas, considerando os prejuízos financeiros que poderiam advir dessa situação. O Sindicato dos Lojistas solicitou ao seu departamento jurídico que esclarecesse se o município poderia legislar sobre a matéria. Claro que sim. É competência privativa. Não, é competência de interesse local. Se é de interesse local, é do município. É de interesse local, é do município. De novo, é de interesse local, é do município. À luz da sistemática constitucional, o Departamento Jurídico informou corretamente que a Lei 22/2018, você vai dizer que essa Lei 22/2018, ela é o quê? Ela é constitucional, tá? Então já vou riscar o que é inconstitucional. Desde que a lei municipal não ultrapasse os limites estabelecidos nas normas gerais do Estado. Não, falso.
Falso, falso, falso. Inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre. Olha aqui, ó, a gente já riscou os inconstitucionais, tá? A gente já riscou os inconstitucionais. Então eu vou riscar tanto o item C como o item D. E vou para o constitucional, pois compete aos municípios legislar sobre matéria de interesse local. Artigo 30, inciso 1. Está lá no artigo 30, inciso 1. Gabarito é. Gabarito é. Beleza? Vamos para a próxima. O Estado federado tem sua organização caracterizada pela descentralização. Descentralizar, criar entes, outorgando diferentes atribuições a cada um de seus entes. No Brasil, vigora o federalismo de terceiro grau, formado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, existindo entre eles uma relação de... Olha lá o artigo 18 no seu edital. Dá uma olhadinha lá no artigo 18 do seu edital, onde ele vai dizer que a República Federativa do Brasil, ela é formada pela União, ela é formada pelos estados, ela é formada pelo Distrito Federal e ela é formada pelos municípios. União, estados, DF e municípios, todos autônomos. Todos têm a sua autonomia. Todos são autônomos. Então, o que vai sim ter aí uma relação entre eles é exatamente a autonomia. Isso aqui você não tem como errar. Não tem como errar. Nem que você, se você quisesse errar, a caneta ainda ia para o gabarito D, porque não tem. Você já decorou que esses entes têm autonomia. Lembre-se da palavra galo. Tem autogoverno, tem autoadministração, tem autolegislação e tem auto-organização. Então eu estou falando do galo. Estou falando do galo. Vamos continuar. O município de Quebradinho edita lei determinando que estabelecimentos que vedam bebidas alcoólicas somente podem funcionar até a 00:30. Lembra que o interesse é local, a gente já falou. Se é interesse local, você já sabe que é do município. Se ele está dizendo que é interesse local, você já sabe que é do município. Inconformado, o proprietário de um bar questiona judicialmente o ato normativo. Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Essa lei é válida, sim. É válida. Ainda que tal determinação não conste no plano diretor do município, você já marca o item A. Ela é válida. Não tem o que discutir. Ela é de interesse local. Se é de interesse local, é do município, sim. Já gabaritamos isso aqui. Artigo 30, inciso 1. Determinado estado da federação, com elevado potencial agrícola, editou uma lei contendo detalhada disciplina afeta ao direito agrário. Vou até sublinhar isso aqui, direito agrário. Que deveria vinger nos limites do seu território. A União, que até então não havia legislado sobre a matéria, editou, poucos anos depois, lei que disciplinava parte das temáticas tratadas na lei estadual. Beleza. À luz da narrativa acima e do sistema constitucional da divisão de competência legislativa entre os entes federativos, assinale a afirmativa correta. Se eu estou falando aqui que ele havia legislado, preste atenção, ele havia legislado sobre a matéria, será que ele poderia? Direito agrário. Direito agrário. Direito agrário é competência de quem? Você que está me ouvindo aí, você que já decorou, se não lembra, abre aí no artigo 22, inciso 1 da Constituição, abre aí lá no artigo 2, inciso 1 da Constituição, e ele vai dizer o que para você? Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Ele está dizendo isso no inciso 1. Então, direito agrário é competência privativa da União. O Estado só pode legislar se a União delegar. O Estado só pode se a União delegar, se a União autorizar, através de uma lei complementar federal. Teria que ter essa lei complementar federal,
Então, bora continuar. A lei estadual é inconstitucional por versar sobre matéria de competência legislativa privativa da União. Essa já é a resposta. Competência privativa da União. A de aprovação. A de aprovação. João, juiz de direito de entrância intermediária. Se ele está em entrância, ele está em primeiro grau. Concorreu à promoção por antiguidade, beleza. Embora fosse o mais antigo, entre os concorrentes, o seu nome foi recusado. Lembre-se que eu mandei você chutar, Quando a prova falar sobre poder judiciário, eu pedi para você chutar a maioria absoluta. Chuta aí maioria absoluta que dá certo. Maioria absoluta, salvo a recusa do juiz mais antigo. A recusa do juiz mais antigo, 2/3. Recusa do juiz mais antigo, 2/3. Mas o que é que eu pedi para você chutar? Se não for recusa do juiz mais antigo, você chuta maioria absoluta. Se não for a recusa do juiz mais antigo, você chuta maioria absoluta. Considerando a sistemática constitucional de promoção por antiguidade, o tribunal pode recusar o mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, observados os demais requisitos. Gabarito A de aprovação. O quórum é exatamente 2/3. É a única situação que o quórum vai ser de 2/3 na sua prova, 93, inciso 2, a linha D de dado. O Tribunal de Justiça do Estado, Beta, encaminhou ao chefe do Poder Executivo a sua proposta orçamentária, lembrando que eles têm autonomia. Se eles têm autonomia, claro que eles vão elaborar a sua própria proposta orçamentária, a qual foi devolvida sobre o argumento de equívoco no destinatário e na ausência de legitimidade do tribunal. Claro que não. O tribunal ele tem legitimidade. A gente acabou de fazer uma questão parecida lá do artigo 99. Ele tem autonomia. À luz da narrativa acima do sistemática constitucional, o entendimento do chefe do Poder Executivo. O entendimento do chefe do Poder Executivo está errado. O entendimento dele está errado, totalmente errado. Totalmente errado. Por quê? Porque o Poder Judiciário tem autonomia. O Poder Judiciário, ele próprio pode elaborar. Então, bora lá, item A. Totalmente equivocado. Pois o Poder Judiciário, em razão de sua autonomia, deve elaborar sua proposta orçamentária e encaminhá-la ao Poder Executivo. Gabarito já é o A, porque ele tem A de autonomia. A de autonomia. Vamos para a próxima? Próxima questão. João, juiz de direito, após participar de concurso de remoção, tornou-se titular da comarca X. Lá chegando, constatou que a comarca Y, vizinha X, tinha melhor estrutura, contando com diversos hospitais e escolas de ótima qualidade do que carecia a comarca X. Em razão desse quadro, solicitou ao órgão competente do respectivo Tribunal de Justiça a autorização para residir. Você vai lá para o artigo 93, inciso 7. O tribunal poderá autorizar. É uma faculdade. O tribunal ele só autoriza se ele quiser. O tribunal só autoriza se ele quiser. Então, à luz da sistemática constitucional, o requerimento de João deve ser indeferido? Não, pode ser deferido, tá certo? Pode vir a ser deferido pelo tribunal, que não está obrigado a tanto. Pronto, é essa daqui, ó. O tribunal só autoriza a remoção se ele quiser. O tribunal ele só autoriza a remoção se ele quiser. Gabarito, bola. Gabarito, bola. Vamos para a próxima. Na organização dos órgãos judiciais, aqui, a Constituição da República Federativa do Brasil permite a implantação de certas medidas com o objetivo de agilizar o serviço prestado à população. A esse respeito, é correto afirmar que os servidores receberão delegação para a prática de atos. Ele está falando lá do artigo 93,
inciso 14. Eles poderão receber delegação, mas os atos não podem ser decisórios. Decisório, caráter decisório não pode ter, porque só quem pode decidir é o juiz. Só quem pode decidir é o juiz. Preste atenção nisso aí. Decisórios, que não dependam de motivação, nem existe. Por quê? Porque todo ato decisório tem que ter motivação. De administração da serventia judicial. Beleza, gabarito D. De mero expediente de caráter decisório, não pode ser. Administração de natureza regulamentar, regulamento é legislar, não pode. Mero expediente de natureza disciplinar, disciplinar é punição, não pode. São atos de mero expediente sem caráter decisório. Punição não pode, punição não são eles. Regulamentar é legislar, não são eles que legislam. Então são atos de mero expediente. Próxima questão. O Poder Judiciário é organizado em harmonia com as diretrizes estabelecidas pela Constituição da República do Brasil, incluindo o modo de ingresso na carreira e os critérios de promoção. A esse respeito, é correto afirmar, vamos voltar lá para o artigo 93 da Constituição. Vamos voltar lá para o artigo 93 da Constituição. O acesso ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça ocorre exclusivamente a partir de promoção. O erro está aqui, exclusivamente. As promoções dos desembargadores tanto pode ser por promoção, artigo 93, inciso 3, como pode ser por indicação, artigo 94, que é o 5º constitucional. Tem 4/5 das vagas por promoção, 4/5 por promoção, mas eu tenho 1/5 por indicação. 4/5 por promoção, 1/5 por indicação. A promoção na carreira é definitiva, é definida exclusivamente pelo critério de merecimento. Mais uma vez, o exclusivamente. Tanto é por merecimento, como é por antiguidade. Tanto é por merecimento, como é por antiguidade. A unidade do Poder Judiciário permite que os juízes vinculados ao Estado sejam transferidos para a União? Claro que não. Juiz federal faz concurso para juiz federal, juiz estadual para juiz estadual, cada qual dentro do seu quadrado. Falso. Cada qual dentro da sua própria área de competência. Os juízes comissionados, nem vou ler porque nem existe juiz comissionado. A promoção de juízes para o Tribunal de Justiça deve seguir alternadamente os critérios de antiguidade e merecimento. A alternativa correta, item E. Quer dar uma olhadinha? Dá uma olhada lá no artigo 93, inciso 3. As promoções, elas são por antiguidade, por merecimento. A respeito dos juízes, pode-se afirmar que sempre residirão na comarca em que exercem as suas funções regulares, devendo solicitar ao tribunal a que estão vinculados qualquer mudança de endereço. O erro está aqui, qualquer mudança de endereço. Não é qualquer mudança de endereço. Por quê? Porque você tem que lembrar, lá no artigo 93, inciso 3, 93, inciso 7, você tem que lembrar que é a mudança na comarca. Se eu estou mudando o endereço, mas eu estou na mesma comarca, não tem problema nenhum. Possuem a garantia da vitaliciedade. Olha aí, possuem a garantia da vitaliciedade, que lhes assegura o direito de exercerem a função enquanto desejarem. Se fosse, né? Claro que não é quando desejarem. Tem a disponibilidade, tem a aposentadoria compulsória, falso. Podem ser promovidos por antiguidade, sendo possível a recusa do juiz mais antigo pelo tribunal a que está vinculado, observado o quórum e os procedimentos próprios, bem como a ampla defesa. Essa já é a resposta. Bem que observado o quórum. E qual quórum? Ele não disse, não importa, está incompleto, mas ele falou observado o quórum. Ele não disse qual era o quórum, mas ele disse, se observar o quórum, pode recusar, não pode? Pode. Pode recusar. Se tiver obedecer o quórum, pode recusar. O item está certo. Possuem a garantia da inamovibilidade, o que impede que sejam removidos compulsoriamente do órgão a que estejam exercendo. Se tiver interesse público e mais a maioria absoluta do órgão competente, claro que podem sim. Tá certo?
O seu acesso aos tribunais de segundo grau dá-se-á exclusivamente pelo critério de antiguidade. Mais uma vez a palavra exclusivamente, porque tanto pode ser por antiguidade como pode ser por merecimento. Tanto pode ser por antiguidade como pode ser por merecimento. De acordo com a Constituição da República, são órgãos do Poder Judiciário, dentre outros, juízos, promotorias, defensoria pública. Falso. Tribunais, Ministério Público, procuradorias. Supremo, STJ e Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas da União tem o nome tribunal, mas não é do Judiciário. Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais do Trabalho, essa é a resposta. Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Exceção. Quem marcar ela, pelo amor de Deus, né? Tribunal de Exceção, nem é possível. É vedado o Tribunal de Exceção. É proibido o Tribunal de Exceção. As contas do prefeito do município Alfa foram consideradas irregulares. Beleza, consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado, pois foi detectada a não aplicação do percentual mínimo da receita em saúde e educação. Beleza. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que essa manifestação do Tribunal de Contas, ela pode ser recusada. Se você for lá para o artigo 31, ela pode ser recusada pelo quórum de 2/3. Ela pode ser recusada pelo quórum de 2/3, tá? Então fica ligado com isso aí. A Câmara Municipal pode recusar com o quórum de 2/3. É definitiva, já vou arriscar isso aqui, porque não é definitiva, já que pode ser recusada, tá? Ele está dizendo aqui, é definitiva, não, pode ser recusada. Será apreciada pela Assembleia Legislativa, não, é pela Câmara Municipal. Nada de Assembleia Legislativa, é pela Câmara Municipal. Será apreciada pela Câmara Municipal, que pode acolher ou não por maioria simples. Não é maioria simples, 2/3. Será apreciada pela Câmara Municipal, que só poderá deixar de acolhê-la pelo voto de 2/3 de seus membros, gabarito dado, que só pode ser recusado pelo quórum de 2/3. O Tribunal de Contas do Estado, ao apreciar as contas apresentadas por determinado prefeito municipal, entendeu que estavam irregulares, que apresentavam irregularidade. Eu quero que você sublinhe isso aqui, ó. Insanável. Insanável é algo que não pode ser alterado, mas lembre-se, pode recusar pelo quórum de 2/3. Então, essa informação aqui, você sabe que é só para você errar, né? Já que pode ser alterado. À luz da sistemática constitucional, o referido entendimento, por si só, importa a rejeição. Claro que não. Será apreciado pela Câmara Municipal, que pode acolher ou não, pelo voto da maioria de seus membros. Não é maioria, 2/3. Será apreciado pelo governador, não tem nada a ver com o governador, a conta é do prefeito, o governador não tem nada a ver. Será apreciado pelo Conselho de Prefeitos, tem nada a ver isso aqui. Será apreciado pela Câmara Municipal, quem examina é o Poder Legislativo, porque quem fiscaliza é o Poder Legislativo como função típica, que somente pode rejeitá-lo por decisão, olha isso aqui, ó, por decisão de 2/3 de seus membros. Decisão de 2/3 de seus membros. Gabarito, item E. Gabarito E. O prefeito do município Alfa elaborou suas contas anuais de gestão, correspondentes aos atos praticados como ordenador de despesa, e solicitou informações à sua assessoria a respeito do órgão competente para julgá-las. Claro que quem vai sim dar o parecer final, o parecer é dado pelo Tribunal de Contas, mas quem diz se aceita ou não é a Câmara Municipal. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que essas contas, ele quer saber aí quem é que vai julgar isso aí. Receberão o parecer prévio da Câmara Municipal e serão livremente apreciados. Não, o parecer não é da Câmara Municipal, o parecer é do Tribunal de Contas. Então falou errado aqui. São livremente apreciados, nada é livremente apreciado. Receberão o parecer prévio do Tribunal de Contas, beleza. Competente e serão livremente apreciados. Lembra que eu falei, nada é livremente apreciado. Serão livremente apreciados, nada é livremente apreciados. Receberão o parecer prévio do Tribunal de Contas competente, cujas conclusões só deixarão de prevalecer por decisão de 2/3 dos seus membros. Gabarito
Você vai marcar o que no gabarito? Gabarito é. Gabarito é. Vamos para a próxima. Diretores de universidade estadual convidaram todos os deputados estaduais para um debate cujo tema é segurança pública. Por ocasião do evento, em 26 de fevereiro de 2018, José apresentado na condição de deputado estadual, vou sublinhar isso aqui, deputado estadual, discordando da opinião de seu rival político, o deputado Cláudio, que foi mostrada em um vídeo, disse que esse seria um desqualificado para o cargo que exerce. Cláudio, ausente ao evento, soube dos fatos e da autoria em 3 de março de 2018, apresentando queixa-crime imputando o crime de injúria a José em 2 de setembro. No momento de apreciar a queixa-crime, oferecida considerando apenas as informações narradas, deputado estadual não pode ser processado por suas opiniões, palavras e votos no exercício da função. Ele não pode ser processado por suas opiniões, palavras e votos. Isso é chamado de imunidade material. Isso é chamado de imunidade material. Então, deverá receber a queixa-crime? Claro que não, porque ele tem imunidade. Deverá receber? Não, porque ele tem imunidade. Deverá receber? Não, porque ele tem imunidade. Item D. Não deverá receber a queixa-crime, pois existe imunidade dos deputados estaduais por palavras, opiniões no exercício do mandato, ainda que proferidas fora da Casa Legislativa. Eles têm imunidade, eles não podem ser processados em razão de suas opiniões, palavras e votos. Lembrando que isso é em todo o território nacional. Mas lembre-se que os vereadores, eles só têm imunidades materiais, só material, e além disso, essa imunidade material, ela é somente dentro do município. A imunidade material, ela é somente dentro do município. Mais uma vez, anote isso aí. Somente dentro do município. Somente dentro do município. Tranquilo? Beleza pura? Tá tudo ok? Bota aí pra ferver que a gente vai continuar. Um deputado estadual de Rondônia, com o objetivo de aumentar a fiscalização das contas da cidade de Porto Velho, apresentou uma proposta de emenda à Constituição Estadual, autorizando o município da capital a criar um Tribunal de Contas. Eu posso até criar um Tribunal de Contas naquele município, desde que seja um órgão estadual, não pode ser municipal. Como órgão municipal não pode. Para exercer competências até então no Tribunal de Contas do Estado. Eu posso criar um Tribunal de Contas para ser um órgão do Estado. Ele pode até ser um Tribunal de Contas dos municípios, mas seria um órgão estadual. Ele não pode ser um órgão municipal. Quem diz isso? O artigo 31, parágrafo 4º. Instado a se manifestar sobre a juridicidade e constitucionalidade da proposta, o advogado da Assembleia deve direcionar seu parecer no sentido de inconstitucionalidade da proposta, por simetria à Constituição, que extinguiu os tribunais de contas. Ele não extinguiu. Ele proibiu a criação. Mas não extinguiu os que existem. Inconstitucionalidade da proposta, pois a Constituição Federal proibiu a criação de tribunais de contas dos municípios, ressalvada a possibilidade de a criação de Tribunal de Contas do município de Porto Velho como órgão estadual. Se for como órgão estadual, pode. Se for como órgão estadual, pode. Gabarito B. Mas não pode ser um órgão municipal. Pode ser como órgão estadual, mas não pode ser como órgão municipal. Zezinho de Souza, vereador, lembrando que vereador só tem imunidade material, tá? Do município Alfa, desafeto do promotor da comarca, que estaria investigando por suspeita de corrupção, deu entrevista na rádio da capital em rádio estadual. Eu quero que você sublinhe isso aqui, rádio estadual. Quero que você sublinhe isso aqui, rádio estadual. Se a rádio é local, tá tudo ok, porque tá dentro do município. Mas se a rádio é estadual ou se a rádio é nacional, ele vai poder ser processado. Por quê? Porque está saindo da circunscrição do município, pelo amor de Deus. Está saindo da circunscrição do município. Então, quanto à responsabilidade do vereador, pelo teor da entrevista, olha aí, ó, criticando o representante do parquê, chamando de preguiçoso e afirmando que o membro do Ministério Público gostaria de ganhar bem sem fazer nada.
gostaria de ganhar bem sem fazer nada. Ele vai poder ser processado? Claro que sim. Claro que sim. Então, o vereador goza de imunidade? Não. Ele não goza nesse sentido. Não alcança. A imunidade do vereador permite que, estando no exercício do mandato, emita opiniões sem ser responsabilizado. Nesse caso, não. Falso. A responsabilidade civil existe, não afastada pela imunidade parlamentar, porque não estava na tribuna. Não é porque não estava na tribuna, tá? Ele não precisa estar na tribuna para isso. Não precisa estar na tribuna para isso. Falso. O vereador só poderá ser processado com a licença da Câmara. Falso. A imunidade material do vereador não socorre, já que emitiu opinião ofensiva fora de sua circunscrição, de forma pessoal, em evidente retaliação. Então, esse item é o gabarito. Ele está fora do município. Ele está fora do município. O prefeito do município, Alfa, ao fim do exercício financeiro, encaminhou suas contas anuais ao Tribunal de Contas, que identificou diversas irregularidades e entendeu que deveriam ser rejeitadas. À luz da sistemática constitucional, o referido posicionamento do Tribunal de Contas, vamos lá, preste atenção, só pode ser rejeitado por 2/3 da Câmara. É definitivo? Não. Deve ter sua regularidade formal analisada pela Câmara Municipal, que não pode rejeitá-lo. Pode. Não possui relevância. Possui. Será apreciada pela Câmara Municipal, que poderá aprovar as contas por maioria de seus membros. Não é maioria, é 2/3. Será apreciado pela Câmara Municipal, só deixando de prevalecer, por decisão de 2/3 de seus membros. Correto. Somente por 2/3 de seus membros. O item correto é o item E. Com relação à inviolabilidade garantida aos senadores, assinale a alternativa correta. O senador não pode ser obrigado a testemunhar sobre informações recebidas em razão do exercício de seu mandato. Não pode. Então a alternativa já é A. Desde a posse, somente o senador poderá ser submetido a julgamento pelo ente o STF. Tem 2 erros. Primeiro, não é a partir da posse, é a partir da diplomação. A partir da diplomação, ele ganha prerrogativa de foro. E o somente também está errado, porque isso vale tanto para o senador, como vale também para os deputados federais. Vale tanto para o senador, como vale para os deputados federais. Em caso de prisão em flagrante de senador por crime inafiançáveis, os autos serão remetidos ao Congresso Nacional. É senador. Então, quem vai decidir se ele continua preso ou não é a casa que ele pertence. Quem vai decidir se ele continua preso ou não é a casa que ele pertence. E a casa que ele pertence é o quê? É o Senado. Falso. A imunidade do senador subsistirá incondicionalmente, mesmo durante o estado de sítio. Nada é absoluto, minha gente. Os senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, atos, votos e palavras. Qual é o erro? Atos. É só opiniões, palavras e votos. É somente opiniões, palavras e votos. Tranquilo? Vamos continuar, vamos gabaritar direito constitucional, velocidade 2.0, porque amanhã a prova, a gente não tem mais tempo não. A gente tem que resolver o máximo de questões possíveis. O deputado estadual Alfa, em inflamado discurso proferido na Assembleia Legislativa do Estado X, afirmou que determinado setor da administração pública do respectivo estado funcionava muito mal, acrescendo que o motivo era a desonestidade de muitos servidores que deveriam estar em uma prisão, não em uma repartição. À luz desse pronunciamento e das garantias constitucionais outorgadas aos deputados estaduais, é correto afirmar. Lembre-se mais uma vez aquela questão batida. Ele não vai responder por suas opiniões, palavras e votos. Ele não vai responder por suas opiniões, palavras e votos. Claro que tem que estar aí no exercício do seu mandato. Tem que estar aí no exercício do seu mandato. Então, cuidado com essas questões, tá? Elas repetem muito. Então, mais uma vez, muito cuidado, porque a gente tem que gabaritar tudo isso aí. Não pode ser responsabilizado em razão do pronunciamento realizado. Essa já é a resposta.
ele não pode ser responsabilizado, porque existe simplesmente uma imunidade aí. Ele tem uma imunidade. Você não pode errar essa besteira. Tranquilo? Ele tem sim imunidade. Vamos continuar. E aí, lembrando que, só para fazer uma observaçãozinha, ele tem imunidade material, tá? Em todo o território nacional. Ah, mas ele é deputado estadual. A imunidade dele é em todo o território nacional. Encerramos aqui a nossa participação, nessa última participação aqui, porque a prova já é amanhã, você já vai fazer essa prova. Essa prova eu tenho certeza que você vai aprovado. Diga amém, amém, amém. Você vai ser aprovado, você lutou, você batalhou, você correu atrás. Isso é o mais importante. Você deu tudo de si. Agora é você, com calma, manter a calma, você olhar para aquela prova e dizer, vai ser a minha conquista, vai ser a minha vitória, porque eu mereço. E a gente está junto até a sua posse. Se Deus quiser, eu vou orar por todos e eu vou pedir muito a Deus pela aprovação de todos. Mas vocês fizeram a parte de vocês. E agora, vamos para a guerra. Boa sorte a todos. Fiquem com Deus e uma excelente prova.